Eu quero conversar agora com o Igor Damasceno, nosso repórter lá de Brasília, que está acompanhando o julgamento desde cedo e ficou de olho ali, né, nas impressões, nas reações a partir daquilo que foi trazido por dois ministros. Alexandre de Moraes, em seu extenso relatório, e também ministro Flávio Dino agora, com o primeiro voto na tarde desta terça-feira. E o que você destaca para a gente, meu amigo? Bem-vindo. Muito obrigado, Evandro. Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Eu falo ao vivo da parte externa daqui da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Movimentação intensa de jornalistas por aqui com o fim desse dia, desse terceiro dia de julgamento do núcleo crucial da suposta trama de golpe de Estado. Agora, com o voto do ministro Flávio Dino, o placar é de 2-0 para a condenação dos 8 réus que fazem parte desse núcleo central, núcleo 1 da suposta trama de golpe de Estado. O ministro Flávio Dino, ele concordou com o ministro Alexandre de Moraes em relação à condenação de todos os réus, mas no fim do voto dele, ele discordou com respeito à participação de 3 desses integrantes. Quem são eles? Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Alexandre Ramagem, atual deputado federal e, na época, diretor-presidente da Agência Brasileira de Inteligência. Na visão de Flávio Dino, a participação deles não foi tão exponencial como das dos outros 4 réus e, portanto, ele pode divergir de Alexandre de Moraes em relação à dosimetria que vai ser discutida mais para frente, mais ao fim do julgamento. Mas com relação à condenação, o placar é realmente de 2-0, ou seja, amanhã pode haver uma maioria se o ministro Luiz Fux também concordar com o relator, ministro Alexandre de Moraes. Por aqui, além dos bastidores, o que a gente sabe, eu conversei com alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles me disseram que Bolsonaro está bastante inconformado e abatido com esse primeiro dia de leitura de votos. O Partido Liberal e o próprio ex-presidente já tratam essa condenação como algo certo. Isso pode ter abalado Jair Bolsonaro emocionalmente, segundo aliados. Eu também conversei com os advogados de Jair Bolsonaro a respeito da saúde. Eles me disseram que não há previsão do ex-presidente vir à primeira turma do STF acompanhar esse julgamento de perto, presencialmente, por 2 motivos. Primeiro, porque ele cumpre a prisão domiciliar, então ele precisaria da autorização do ministro Alexandre de Moraes, e também porque Bolsonaro continua com a saúde bastante abalada. Ele ainda se recupera de uma pneumonia, se recupera ainda dos engasgos e refluxo que teve por causa das inúmeras intervenções cirúrgicas. Então a expectativa é que o ex-presidente, assim como nos outros dias, não acompanhe o julgamento presencialmente. Eu vou pedir licença para vocês, vou mover um pouquinho a minha câmera para quem está nos acompanhando na rádio. Eu vou mostrar agora a movimentação intensa aqui na parte externa da primeira turma do STF. São mais de 500 jornalistas que acompanham esse julgamento, sendo que 60 deles são exatamente da mídia internacional. Estou acompanhando aqui o Zuco e também o deputado Evair de Mello. Estou ao vivo com a Jovem Pan. Os senhores podem falar comigo? Desculpa atrapalhar. Os deputados que são da oposição vão falar agora a respeito dessa primeira leitura de voto dos 2 ministros. Deputado, qual a leitura que o senhor faz a respeito desses votos, deputado? Bem, boa tarde. Nada mais do que... A imprensa pediu para chegar um pouquinho mais próximo, para eles esperarem um pouquinho, mas é a primeira palavra dos aliados de Jair Bolsonaro depois da leitura desse voto, e a gente vai acompanhar agora ao vivo a avaliação que eles fazem desses 2 votos de Alexandre de Moraes e também do ministro Flávio Dino. Deputado Zuco. Não é só aliados do presidente Bolsonaro, é aliados do devido processo legal, da ampla defesa. Estava conversando com alguns advogados de defesa na saída, para que a gente não seja tomado só pelo viés do que lemos, escutamos de juristas. Mas o que foi visto aqui foram 2 votos, logicamente que já sabíamos, pela condenação. Temos a clareza de que não houve o devido processo legal,
70 mil gigabytes ou 70 terabytes, é impossível que se analise esta quantidade no processo para o período que foi tratado. Vimos, e eu já falei de manhã, vou deixar o nosso vice-líder, deputado Evair, também comentar, mas vimos agora um grande finale, onde um ministro que diz que não se preocupa com a pressão, mas diz que o Twitter não será algo que se influencia nas decisões. Fala que não tem nenhum cunho político, mas lembra de um cartão de crédito ou do Mickey ou um Pateta, sinalizando ou passando um gesto para uma nação amiga, não só econômica, como diplomática. Estados Unidos, que está acompanhando esta condenação, em nenhum momento está falando ou julgando a pessoa física do ministro Flávio Dino, mas ele hoje foi muito infeliz no seu final. A gente vai acompanhar, inclusive, de forma muito atenta o voto do ministro Fux, tendo aí este sopro jurídico possível, visto que já ficou claro que o ministro Fux deixou, subentendido que não vai acompanhar estes votos que aconteceram hoje, ou pode não acompanhar. Mas eu queria que vocês escutassem o deputado Evair, já falei hoje na parte da manhã 2 vezes, a análise que ele tem, que foi muito inteligente, inclusive elogiada pelos advogados de defesa. Boa tarde a todos vocês. É lamentável você assistir 2 votos tão pobres no plenário do Supremo Tribunal Federal. Não é para isso que o Constituinte, e não é para isso que nós temos o nosso STF. Você espera votos de grandeza, de conteúdo e que consigam fazer um convencimento, ao mínimo no mundo jurídico, mesmo às vezes que pessoas comuns tivessem dificuldade de entender. O ministro Alexandre de Moraes chega a esse momento completamente desqualificado para emitir um parecer, uma opinião ou um voto sobre esse tema, uma vez que já as diversas incoerências dele no processo já foram devidamente esclarecidas e ele comprovadamente trabalhou nos bastidores para constituir provas falsas, adulterou datas, que é gravíssimo, de forma que ele moralmente chega completamente desqualificado e sem credibilidade para poder se intitular o juiz da grande razão. No seu voto, o peixe morre pela boca e o ministro Alexandre de Moraes, quando revisita o passado para justificar o seu voto do presente, ele cometeu o grande equívoco que quem revisita a história não pode revisitar a história de forma parcial. E ele, quando ele revisita a história, ele, inclusive, deputado Zucco, nosso líder da oposição, nos deu a grande janela para não ter nenhum questionamento quanto à legitimidade do processo de anistia, que não tem dúvida nenhuma que nós vamos trabalhar e vamos aprovar no plenário da Câmara e do Senado, até porque quem quer pautar sabe que tem voto. É assim que funciona aqui na casa. Já o ministro Flávio Dino, outra figura também completamente suspeita por estar nessa corte e emitir o seu voto, uma vez que especificamente do dia 8 de janeiro, eu fiz isso em audiência com ele. O ministro Flávio Dino chegou muito cedo no Ministério da Justiça, acompanhou da sua sala todos os atos. Ele foi um dos mentores da retirada do Lula do dia 8 aqui de Brasília. Portanto, é alguém também que teve a capacidade e a coragem de dizer que apagou as filmagens internas do Ministério da Justiça. Portanto, também outro juiz contaminado, e isso ele traz para o seu voto. E, não tendo argumentos, ele recorreu à Disney e diz, e aí a incoerência no próprio processo, que juiz não tem medo de Twitter. Eu pergunto, quantas pessoas estão presas e condenadas por uma única postagem, mesmo ao seu tempo num Twitter e numa rede social? Quantas pessoas foram condenadas, pagaram multas, estão presas por emitir opinião em rede social? Portanto, parece que o ministro Flávio Dino não conhece o processo do qual ele está falando nele, porque ele diz que não tem importância aquilo que eles usaram para condenar as pessoas. E, naturalmente, quando ele faz a referência à Disney, ele mostra que eles construíram um castelo, construíram um jardim
de maravilhoso, entraram dentro dele e estão narrando para as pessoas externas. Ou seja, aqui fora não tem pateta. Me parece que quem realmente não está levando a sério esse momento da nossa política parece ser o STF pelos seus votos, 2 votos de hoje. Hoje no voto, inclusive, o Flávio Dino, ele inclusive chegou a falar sobre a questão da anistia. Citou ali antes mesmo de sair um resultado final da condenação de Bolsonaro, dos demais réus, que a anistia não pode ser para pessoas que estavam aí, integrantes do alto escalão. Qual que é a análise da oposição dessa fala também do Flávio Dino aí de um cunho político? Mostra mais uma vez que o ministro Flávio Dino não deve tratar desse tema porque a anistia não é tema do STF. Anistia pelo próprio presidente Barroso, o seu presidente, é a adesão da política. Portanto, o STF tem que se abster de tratar desse tema porque não tem nem competência legal para tratar dele. Nós vamos resolver a anistia na política e tenho certeza que a resposta virá. E os senhores acham que é um recado para o Legislativo? Essa questão, essa fala dele sobre a anistia, tendo em vista que tem a possibilidade de já se discutir a anistia na semana que vem no Congresso? O ministro Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes têm no seu currículo sempre ameaça das vítimas e da outra parte. Mas quero deixar recado, ministro Flávio Dino, se ele acha que ele é o grande corajoso da corte, pode ter certeza que no Congresso não tem gente corajosa, tem gente séria e decente que vai seguir o devido processo legal e não vai abrir mão de todas as prerrogativas políticas para fazer as votações necessárias no Congresso. Foi o Congresso que aprovou a Constituição, foi o Congresso que aprovou a Organização do Estado Brasileiro e vai ser esse Congresso que vai restabelecer a normalidade devido processo legal, vai votar a anistia, vai aprovar a anistia e a certeza nossa, Jair Messias Bolsonaro estará nas urnas em 2026 para o desagrado de quem pensa o contrário. Como que vai ser esse trabalho da oposição para pautar a anistia, já que a base governista... Deixa eu só falar essa parte. Eu queria só comentar para vocês que já temos o compromisso dos líderes para pautar a anistia. Então, progressista, republicanos, União Brasil, Partido Liberal, parte do PSD, Podemos, MDB, a contabilidade ultrapassa 300 votos. Antes, havia uma construção pelas assinaturas, agora, pelas assinaturas e pelas lideranças. O presidente Gumota, por uma decisão, e respeitamos essa semana, em função até deste julgamento, decidiu pautar itens de consenso. Mas também falou na reunião de líderes que o primeiro assunto a ser tratado será a anistia na terça-feira, por ocasião, na reunião de líderes. Vamos cobrar, não tenho dúvida, como muito bem falou o deputado Evair, que essa pauta já está construída, não só madura, mas necessária. E sabemos que cabe a quem representa o povo, que são os parlamentares, esta decisão. Se o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, quiser desrespeitar como foi feito no IOF, aí a gente solicita que seja fechado a Câmara e o Senado, porque estamos gastando bilhões de reais desnecessariamente. Votamos com 383 votos na Câmara e 81 votos senadores pelo não aumento do IOF, projeto de nossa autoria. Supremo, erroneamente, desconsiderou. Agora, se toda vez que a gente for votar aqui, eles juridicamente desconsiderarem, então é um pedido aí, é conversar com o Gumota e com a Columbre para parar de ter gasto público e acabar com deputados e senadores. Não há mais motivo para a existência do Poder Legislativo. Exatamente como o nosso líder Zucca falou. E esse assunto tem que ser tratado com muita grandeza. O desrespeito do STF para com as decisões do Congresso Nacional é algo grave no processo democrático. O STF tem que se atentar para a sua finalidade. Portanto, ele está interferindo no processo legislativo. Isso é muito perigoso, onde são 8, 9 que acabam votando aqui na casa contra os posicionamentos do Congresso Nacional. E de uma forma muito popular, vou dizer o seguinte: já estou no meu 3º mandato. Cheguei aqui, enfrentei o impeachment, o afastamento legítimo da Dilma, enfrentamos as denúncias do Eduardo Cunha, as denúncias do Temer. Fui líder do governo Bolsonaro no seu governo, enfrentamos a pandemia.
no ditado popular, então vocês já tem o couro grosso. As palavras dos deputados e os parlamentares da oposição logo depois dos votos dos ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, votos pela condenação dos 8 réus do chamado núcleo crucial da suposta trama golpista. São críticas ferrenhas à posição de Fux, aliás, a posição de Dino e de Moraes. Eles criticaram a postura dos dois ministros durante todo o dia de julgamento, lembrando que a leitura do voto de Alexandre de Moraes durou cerca de 5 horas e meia, 6 horas. O voto de Flávio Dino já foi bem menos extenso, algo em torno de 1 hora e meia, 2 horas. O julgamento agora foi suspenso. Amanhã, somente uma sessão está marcada, das 9 da manhã até meio-dia, com a retomada do voto dos ministros. A expectativa é que o ministro Luiz Fux ele tenha um voto tão extenso quanto do ministro Alexandre de Moraes, assim como Carmen Lúcia. Há também ali uma expectativa de que esse julgamento não vá, de fato, até sexta-feira. Tem 2 sessões marcadas para sexta-feira, mas há uma expectativa de que o julgamento ocorra somente até quinta-feira à noite, quando tem também 2 sessões. O fato é que Brasília está em alerta com todo esse julgamento. Aqui tem um esquema de segurança reforçado em toda a esplanada dos ministérios. Uma força-tarefa foi montada entre a Polícia Judicial, que reforça a segurança daqui do STF, com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Hoje nós tivemos um incidente, uma pessoa em situação de rua colocou fogo, incendiou banheiros químicos que foram colocados durante o Dia da Independência, no último domingo. Isso deixou os policiais em alerta por conta de todo esse julgamento, de toda essa tensão que Brasília vive atualmente, mas essa pessoa já foi detida, levada para uma delegacia e essa situação já foi resolvida. Mas aqui em Brasília nós temos a expectativa para a retomada do julgamento, expectativa para que haja uma maioria de votos para amanhã e alerta geral da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal em toda a esplanada dos ministérios. Eu vou voltar com você aí no estúdio, Evandro, mas a gente segue acompanhando daqui de Brasília e a qualquer momento podemos trazer mais novidades, mais desdobramentos. Muito obrigado, Igor. Um abraço para você, ótimo trabalho e valeu também pela cobertura rápida aí ao lado dos deputados que falaram agora sobre a maneira como eles entendem e interpretam aquilo que foi trazido pelo ministro Alexandre de Moraes e por Flávio Dino. Até já, Igor Damasceno. E o que o ministro Flávio Dino já trouxe em suas palavras?